Vamos à palavra? Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Amós, capítulo 5. Livro de Amós, capítulo 5. Quero trabalhar esse livro com você. Você sabia que existe o livro de Amós aí? Fica depois o livro de Joel. Eu acho que piorou, porque Joel é menor ainda, né? Tá bom, vou te ajudar. Depois o livro de Oséias. Daniel, Oséias, Joel, Amós. Livro de Amós, capítulo 5. A pregação vai ser bem conversada, penso eu. Vou tentar narrar bem superficialmente, destacando duas coisas do livro de Amós. Depois, na sua casa, você estuda melhor sobre esse livro, até debaixo de algumas direções que eu vou dar aqui na ministração. Amós, capítulo 5. Quem tem Bíblia online aí é mais fácil, né? Abra a tua Bíblia ou acesse a tua Bíblia aí no livro de Amós. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Breve, olha a novidade, hein? Breve, vamos ter escola bíblica de domingo de manhã. São uns 3, glória a Deus aí. Ninguém quer acordar de manhã, né? Das 8 às 9. Talvez você não ajuda você com um café sem açúcar, 7h30. Você dá aquela despertada e vem estudar a Bíblia, né? É um opcional aí para quem tem o desejo. Breve, maiores informações. Amós, capítulo 5. Amém, amados? Posso ler? Diz assim o texto na minha tradução. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade a qual saem 1000, conservará 100. Aquele da qual saem 100, conservará 10 a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, e chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. É Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta aos que vos repreende, e abominais ao que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exiges tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado, porque sei serem muitas as vossas transgressões, e grave os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais aos necessitados na porta. Portanto, o que for prudente, guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Amém. Somente até aí, por enquanto, eu quero orar sobre esta palavra. Pai, está aqui a tua palavra, e peço autorização para pregá-la, debaixo da unção do teu Espírito, e que não seja simplesmente palavras de conhecimento humano, teologia humana, mas revelações do teu coração para o nosso. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá. O livro de Amós é um livro pouco estudado. Ele é um livro não tão complexo. Amós ele é colocado na teologia como profetas menores. O que é isso?
Os profetas maiores são os que escreveram longas mensagens da parte de Deus. E os profetas menores são os que escreveram pequenas e poucas mensagens daquilo que Deus havia falado. Mas quem é Amós? De onde ele veio? Qual era o contexto do seu tempo? Nos dias de Amós, é o século 8 a.C., entre o ano 799, no ano 800, até o ano 700 a.C. Ele passeou profetizando nesse período. Há quem diga que não foi no ano 765 a.C., aproximadamente, que Deus vai buscá-lo para liberar a sua mensagem. Nesse período, a nação de Israel, que era formada por 12 tribos, está rompida espiritualmente, religiosamente e politicamente. Nos dias de Roboão, filho do rei Salomão, por causa da cobrança de altos impostos e do subjugo pesado que Roboão impôs sobre o povo, que isso já vinha dos tempos de Salomão, por isso que ele tinha toda aquela grandeza, aquele poder. Eu sei que você elogia Salomão, e eu também, mas o nível de impostos era altíssimo nos dias de Salomão, a tal ponto que se esmagava o povo de classe média baixa. E quando Roboão assume o trono, ele vai esmagar um pouco mais, aumentando os impostos sobre o povo para tentar aumentar a grandeza. Mas Deus já havia falado nos dias de Davi que ele romperia, que ele racharia a nação por causa de um pecado de Davi, mas que não seria em seus dias. Quando Roboão assume o trono, a nação de Israel, formada por 12 tribos, racha, rompe. 10 tribos rompe fidelidade com Roboão e formam as tribos do norte, a região do norte, o reino do norte. E aí eles transferem a capital, que era para ser em Jerusalém, aí eles fazem a capital Samaria. Então, reino do norte, 10 tribos, capital Samaria. Reino do sul, Judá e Benjamim, que vem com Roboão da linhagem de Davi. E a capital continua ainda sendo Jerusalém. O rei Jeroboão, que começa a reinar nas 10 tribos do norte, ele poderia romper politicamente com a nação, mas ele deveria deixar as 10 tribos, viajar até Jerusalém e entregar as suas ofertas e continuar praticando o ato religioso do que Deus havia estabelecido para Moisés em sua época. Mas, por ciúmes do seu povo, para que o povo não transferisse a sua vida para Jerusalém, ele vai então criar 2 capitais nas terras de Samaria. Há quem diga que nessa época ele cria um bezerro de ouro em Betel e um bezerro de ouro em Gilgal. Betel é aquela terra onde Jacó deitou, dormiu um sono profundo, e ele sonhou com os anjos subindo e descendo naquela escada. Ali, o rei Jeroboão I, ele planta um bezerro de ouro. Em vez do povo adorar a Deus, eles começam a adorar um bezerro de ouro, igualzinho o que Arão havia produzido nos dias de Moisés, quando havia libertado o povo do império egípcio. E ele coloca um outro bezerro em Gilgal. Gilgal é aquela terra quando Josué vai com o seu exército para conquistar as terras de Canaã, e a primeira cidade a ser vencida era a cidade de Jericó. Eles iniciam em Gilgal. Em Gilgal, eles fizeram ali uma aliança com Deus. A operação da pele do prepúcio, a circuncisão. Para quem não entende muito, operação da pelinha da fimose. Quase isso, praticamente. Então, Gilgal, terra da aliança. Betel, terra da revelação. Jeroboão, fazendo o que era mal perante o Senhor, ele contamina a terra da revelação e ele contamina a terra da aliança, colocando bezerros de ouro para que o povo pudesse adorar. Então, em vez do povo ficar adorando a Deus em Jerusalém, ficar adorando bezerros de ouro, aonde? Em Betel e em Gilgal. E ele comandava o reino em Samaria. Isso irritou o Senhor, de tal forma que quando você estuda o livro de Reis, o livro de Crônicas, você vê que os reis do tribo do norte, das 10 tribos do norte, eles morriam rapidamente. Reinavam 15 anos, morria. 10 anos, morria. 12 anos, morria. 15 anos, 20 anos, morria. E assim sucessivamente. Enquanto no reino do sul, que era a linhagem de Davi, o reino era mais longo. Reinava-se 30, 40 anos, 50 anos de reinado, depois que o rei morria. Era um reino próspero, porque o povo fazia aquilo que era bom diante do Senhor. Embora existam alguns reis que faziam o povo desviar. Quando chegamos no século 8, no ano 753,
quem vai governar a região do norte? Um homem chamado Jeroboão II. E quem vai estar governando no reino do sul? O rei Uzias. Nesse período, a nação, tanto do reino do sul quanto do reino do norte, economicamente estava muito bem. A agronomia e a pecuária, que é a agropecuária, estava indo muito bem. A agronomia, que é a lavoura, e a pecuária, que era o cuidado de animais. Estava prosperando, crescendo. As colheitas eram fortes. O exército era poderoso. Tanto é que nos dias do rei Uzias, Uzias colocou uma cidade de Israel dentro do território dos filisteus. Já pensou? Os filisteus sempre foram osso duro de roer de Israel. Eram piores inimigos de Israel. E a moral do rei Uzias era tamanha que Uzias plantou uma cidade de Israel dentro do território dos filisteus, e os filisteus não colocaram a cara com ele. Uzias era o Trump da época. Era o cara que comandava o mundo da época. A Bíblia diz que nos dias do rei Uzias, enquanto no meio da batalha, cada soldado ia com uma flechinha, soltando uma atrás da outra, Uzias criou catapultas, que soltava dezenas de flechas de uma vez só. Enquanto o cara estava lá no pardalzinho, lá, dentro de uma flechinha, um só, o cara batia a catapulta e liberava dezenas de flechas de uma vez só. Então sempre as vitórias eram garantidas pela habilidade bélica de Uzias. Uzias era um rei que amou o Senhor. Diz a Bíblia que ele era amante da natureza. Ele era amante das coisas boas. Construiu palácios. Prosperou o reino do sul. E o reino do norte também estava prosperando. Mas nos dias de Uzias, ele vai pecar contra o Senhor. Ele vai achar que está com tanta moral que ele vai oferecer incenso no altar de incenso. Oferecer incenso não é papel do rei. Oferecer incenso é papel do sacerdote. E ele vai se meter no ministério sacerdotal para oferecer incenso. Isso irritou o Senhor. E a Bíblia diz que mais de 30 sacerdotes vão repreendê-lo. Ele fala firme com os sacerdotes. Quando ele fala firme com os sacerdotes, a Bíblia diz que sai uma lepra na sua testa. E aquela lepra prolifera em seu corpo e ele morre leproso. E aí vem os dias de Isaías. Nesses dias, quem eram os profetas da época? O profeta Jonas, que profetizou em Nínive. Oséias, que Deus usou o casamento dele para falar com a nação. E o profeta Isaías, que era primo do rei Uzias, ou sobrinho do rei Uzias. Nesse contexto agora, Deus precisa falar não só com o reino do sul, ele precisa falar agora com o reino do norte. Por quê? Porque o reino do norte está prosperando economicamente. Eles estão crescendo, eles estão indo bem. Mas, então, todavia, a vida espiritual de Israel estava declinando. Enquanto a economia está indo bem, a religiosidade está declinando. E Deus agora precisa intervir, repreendendo o povo, para que juízo não fosse derramado e derrubado sobre eles. A presença de Deus agora vai numa região chamada Tecoa. Tecoa é um pequeno vilarejo a 15 quilômetros de Jerusalém. Em Tecoa, Deus procura uma família pobre daquele lugar. E dessa família pobre, existia um homem que estava ali sendo pastor boieiro. Era um pastor de gado, e também um pastor de ovelhas, e também um colhedor de sicômoro. Sicômoro é como se fosse uma figueira, um figo, só com um tipo de fruto, igual ao figo, só que inferior. E esse garoto agora vai chamar, o nome dele é Amós. Deus vai buscar Amós em Tecoa, nessa pequena cidade, no meio dos pobres, colhendo sicômoros, pastoreando gado e ovelha. Deus vai queimar o coração de Amós e vai começar a falar com ele o que Deus queria falar com o reino do norte. Amós obedece a Deus, ele se levanta. Ele não tinha linhagem de profeta, ele nunca estudou na escola de profeta, ele nunca estudou sobre o exercício sacerdotal, ele não tinha poder de influência, ele não era rico, ele não era da alta corte, ele não tinha pedigree, ele não tinha valor financeiro, ele não tinha moral onde ele vivia. Mas é esse que Deus quer buscar para levantar naquele momento, para falar com a nação toda. Deus pegaria alguém do nada e colocaria no topo de tudo para liberar uma das mais belas palavras de repreensão para a correção no meio do povo.
O que eu quero dizer já para você é que talvez você fique assim, quem me dera, né? Para mim ser usado por Deus, tem que fazer teologia. Você tem que fazer teologia, mas não é uma regra. Para ser usado por Deus, eu tenho que ter carro, eu tenho que ter um terno bonito, tenho que morar não sei aonde, tenho que frequentar a igreja batista, lugar de esperança. Não! Quando Deus quer te usar, Ele te busca onde você estiver. Quando Deus quer te usar, Ele queima o seu coração. E se houver um sim na tua alma por Ele, Ele te pega, te enche do Espírito, te põe uma palavra e você vira flecha dele aonde Ele quer te levar. Louvado seja Deus. É assim que Deus faz. Deus não escolhe pessoas por classe econômica. Deus não escolhe pessoas pela conta bancária. Deus não escolhe pessoas se você é bonitinho, feinho, olho azul, amarelo, roxo, se você é preto, branco, amarelo, olho puxado, esticado, gordo, magro, não sei, não. Deus escolhe o coração. Uma vez Samuel foi na casa de Jessé e ele viu lá os 7 filhos de Jessé e ele ficou olhando, esse é o rei de Israel. E Deus fala, não olhe como o homem vê, porque o homem vê por fora e eu vejo o coração. Deus é o Deus que sonda o coração e procura pessoas para usar, pessoas para pôr fogo na sua alma, pessoas para pôr uma palavra em seu coração. E ele encontrou Amós nas terras de Tecoa, no meio da lavoura, cuidando de bois e de ovelhas e colhendo sicômoros para que pudesse usá-lo. Ele obedece ao Senhor, sai de Tecoa, passa por Jerusalém e viaja até as regiões das 10 tribos do norte. Chegando em Samaria, ele peita Jeroboão e ele começa a liberar a palavra sobre ele. Irmãos, Deus é capaz de pegar uma pessoa do nada e encher ele de ousadia, de autoridade, de intrepidez e usá-lo aonde Ele quer. O que eu quero com isso é que você não duvide da tua capacidade. Eu não quero que você duvide de quem você é. Eu quero que você pare de ficar se menosprezando, né, como a raposinha do manda-chuva, ó hieninha, ó céus, ó vida, ó azar. Não, você não pode. Você precisa aprender a se moralizar, a entender que se Deus quiser, Ele te usa do jeito que Ele quiser. Livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4. A Jeremias veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei profeta das nações. Aí vem Jeremias no versículo 6 e vai dizer assim: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Versículo 7, Deus o repreende: não digas que você não passa de uma criança, porque onde mandei você ir, você vai, e o que eu mandar você falar, você vai falar. E Deus toca na língua dele, queimando todo o complexo de inferioridade, curando o coração de Jeremias, e se tornou um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Deus pode tirar você do nada e colocar você no tudo. Às vezes você olha as redes sociais, pessoas que estão bem na vida, fotinha de lugares bonitos, onde vai. Eu tenho muitos amigos que postam fotos que estão na Alemanha, está esquiando não sei aonde, está na Europa, e tem um amigo na Inglaterra, e tem outro está no Japão, e outros vários lugares, ou andando nos lugares chiques de São Paulo, Rio de Janeiro, ou dessa terra, e você aqui tomando banho na enchente, só na época da virada de ano, quando veio aquela chuvarada, né? Nadando em borda de trator, como a gente nadava quando era criança, descia o rio aqui em borda de trator, e até lá ao final, lá perto do cemitério, e só Jesus na causa, né? Eram as brincadeiras nossas. Dá até saudade às vezes. Mas quando Deus decide pegar alguém para levantar, Ele faz. Amós agora, cheio do Espírito Santo, com a palavra de Deus, começa a profetizar no meio do povo. E a palavra que eu li aqui, que eu quero destacar é: buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Quer viver? Busque-me. Quer viver? Busque-me. Ele impressionando o povo, machucando o coração do povo, para que o povo pudesse despertar. Eles adoravam o Deus verdadeiro, mas também adoravam os outros deuses da Mesopotâmia, o Deus do sexo, o Deus da fertilidade e o Deus da guerra. Eles criaram deuses de 7 estrelas, o Deus Órion, né? Hoje, na aplicação, os deuses horóscopo. Você que gosta de horóscopo, isso é satânico e demoníaco para a tua vida. Sai fora disso aí. Você não precisa de horóscopo para saber o seu futuro, o seu passado ou o seu presente. Você tem a palavra de Deus, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho na tua vida. Então estavam com a adoração contaminada, adorando o Deus verdadeiro e adorando outros deuses que talvez ajudavam nas coisas e questões do coração. E Amós vem reclamar sobre isso na unção do Espírito. E 2 coisas Amós vai reclamar no meio do povo. Primeiro, a adoração não é verdadeira. Segundo, o cuidado com os pobres. 2 coisas que Deus vai reclamar com eles. Eles estavam deixando os necessitados continuando necessitados. E quando eles iam adorar no templo, a adoração não era verdadeira. Eles entravam no templo, entregavam os sacrifícios, mas o coração deles não estava lá.
Eles entravam no templo, entregavam uma oferta, mas o animal não era do jeito que Deus queria. Havia uma ordem na lei de Moisés, que Deus deu a ele, que os animais precisariam ser de 1 ano, branco, limpo, puro, o melhor do rebanho. Então, na época de sacrifícios, eles tinham que escolher um cordeiro ou uma ovelha, a mais limpa do rebanho, a mais pura do rebanho, separá-la, cuidar daquela oferta por 10 dias, engordá-la, e aí levava-se ao sacerdote, e o sacerdote sacrificava aquele cordeiro, aspergia o sangue com o pecado, tirava a pele para fazer vestimentas e assava a carne para alimento. Deus havia determinado dessa forma. Então, quando eles entravam no tabernáculo para adorar, o coração deles tinha que entrar junto. Então eles entravam, o coração entrava e a ovelha entrava. O coração entrava e a ovelha entrava. E era entregue aos sacerdotes e os rituais eram feitos. Só que chegou um tempo em que, de tanto fazer esses sacrifícios, na mente eles banalizaram a adoração. E chegavam no templo, vamos lá cumprir o ritual. Já não era nem adoração, era um ritual. Pegavam, pega essa malhada aqui, não, tem uma de pata quebrada, já não serve para nada para a gente. Pega aí, já vamos levar para o templo. E começaram a levar qualquer coisa para a igreja da época. Levavam um animal de pata quebrada, levavam o coração, como que diz, acaba logo que eu tenho que ir embora. E é assim que estava acontecendo no meio do povo. Isaías capítulo 1, versículo 12, Deus vai levantar Isaías para dizer ao seu povo: quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Ou seja, quando eles vão para os átrios do Senhor, onde era o lugar do sacrifício, eles pisavam com o corpo, mas o coração e a mente estavam fora. Eles entravam com o corpo num lugar como esse, e a cabeça estava lá fora. A minha pergunta é, eu estou vendo que o seu corpo físico está aqui. A pergunta é, mas o seu coração está aqui? Ou você está preocupado com o cheeseburger que você vai comer daqui a pouco? Com a pizza com borda? Ou você está preocupado com o horário que vai acabar o culto, porque você precisa jantar? Eu sei que existem essas preocupações, mas tem que ser secundária, terciária, quartiária, ou lá no fim da fila. Porque nesse momento, nesse lugar, você precisa concentrar em tentar enxergar Deus e aprender coisas sobre Ele para o crescimento espiritual da sua vida, para o seu coração. Então a adoração estava contaminada. Por que a adoração não poderia ser contaminada? Porque a adoração revelava o Messias que viria. Por que eles sacrificavam o animal no Antigo Testamento? E o animal tinha que ser perfeito, porque o animal perfeito revelaria a oferta perfeita que Deus daria pela humanidade. Quando eles sacrificassem o animal perfeito, Deus olharia o coração do ofertante, e Deus sondaria o coração e diria: o coração dele é meu. Deus olharia o animal está perfeito e o coração está perfeito. Na mente dele, ele sabe que eu vou dar o melhor para ele. E assim, ano em ano, semana em semana, mês em mês, todo o sacrifício era feito dessa forma. Quando alguém dava um animal qualquer, é porque o coração dele já não ligava mais para as coisas de Deus. O coração havia endurecido, gelado, perdido a habilidade de adorar. Então, quando ele dava qualquer animal, Deus olhava para o coração e falou: o coração dele já não é mais meu. E Deus olhava para o animal, ele não está dando mais o melhor. Então, uma adoração feita de forma errada contaminaria a revelação do que Deus faria por nós na cruz do Calvário. Então a adoração tinha que ser perfeita, porque sustentava a ideia daquilo que é perfeito e Deus daria para nós, que era Cristo. Quando eles dão qualquer animal, ou de qualquer jeito, é como se eles estivessem falando assim: quando morrer o Messias por nós, Deus vai escolher um anjo qualquer, um anjo que está parado lá no céu. O anjo, você que é o magrelo, o anjo magrelo do céu, não sei nem se tem um anjo magrelo do céu. Um anjo magrelo vem cá, derrama o seu sangue lá para a humanidade, e depois você volta aqui, eu ressuscito você, e aí você senta aí e vamos trocar ideia. Não. A seriedade do compromisso de adoração sustentaria a revelação daquilo que Deus faria pelo povo lá na frente. Então, quando eles começam a deixar a adoração ser contaminada, é como se eles estivessem banalizando a promessa
de Deus. Como se eles estivessem menosprezando o que Deus queria fazer no futuro. Deus agora quer requerer isso deles. E se eles não consertar isso, Deus vai destruir a nação. Pastor, e hoje que Jesus já veio? Se Jesus já veio, eu devo adorar de forma perfeita ou posso adorar de qualquer forma? Como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Elas criam no Messias que viria. Como é que nós somos salvos hoje? Nós cremos no Messias que já veio. Então eles adoravam no passado para demonstrar que o que viria lá no futuro da parte de Deus era perfeito. Nós adoramos de forma perfeita nos dias de hoje para mostrar que o que veio por nós no passado foi perfeito. É por isso que o nosso coração tem que estar sempre no Senhor, de forma perfeita. Você precisa proteger o seu coração. Salomão diz em Provérbios, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Você precisa proteger o teu coração. Você precisa proteger a tua alma. Você precisa proteger a tua mente, para que a tua adoração não seja contaminada. E você suba aqui, só cumpre um ritual. Ou você sente aí, só cumpre uma religiosidade. Ou você pega o seu dízimo, taca de qualquer jeito aqui, e você não adora. Ou você não quer nem decorar a letra da música. Ou quando decora, canta de qualquer jeito. É porque o coração está sendo contaminado com as coisas do mundo, e o inimigo está conseguindo te endurecer. Mas hoje à noite, por essa palavra, a unção do Espírito vai descer sobre a tua vida, e Deus vai encher a tua alma de alegria de novo por adorar a Ele. Louvado seja Deus. Proteja o seu coração. Eles adoravam o Deus do sexo, adoravam o Deus da fertilidade, e adoravam o Deus da guerra, e aí adoravam Deus junto. Irmãos, no meio de 2 milhões de deuses, só um morreu por você. E me perdoe aqueles que praticavam comigo a minha fé do passado. Quem morreu por você não foi Maria, mãe de Jesus. Quem morreu por você não foi Santo Antônio, São Pedro, São Judas, São Tadeu. Não. Quem morreu por você não foi Buda. Quem morreu por você não foi Allan Kardec, nem Dalai Lama. Quem morreu por você não foi o Chico Xavier. Quem morreu por você não foi nenhum espírita. Não! Quem morreu por você foi Jesus Cristo de Nazaré, que ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita de Deus Pai, como Senhor Todo-Poderoso. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração pelos séculos dos séculos, aleluia. A tua vida está nas mãos dele, e ele tem direito sobre a tua vida. Tem direito sobre a tua vida. Eu sei que eu estou cutucando algumas pessoas aqui, mas é para o teu bem. É para alinhar o teu coração sobre aquele que realmente fez algo por você. Deus está reclamando uma adoração perfeita. A Bíblia chama Deus de zeloso. A palavra zeloso no hebraico é ciumento. Deus é um Deus ciumento. As irmãs casadas aqui, você divide seu marido com alguém, querida? Os homens casados, você divide a sua esposa com alguém, queridão? Mexe para ver a imposição de mãos. Não? Se eu sou assim com minha esposa, você com a sua, e Deus com o seu povo. Foi ele que tirou o povo do Egito. Foi ele que chamou Abraão, Isaac e Jacó, e fez dele as 12 tribos, e proliferou, e fez aquele povo virar nação. Tirou do Egito, libertou, deu terra, deu leis, deu uma bênção para aquele povo. Tirou água da rocha, fez chover carne, codornizes do céu, fez cair maná do céu, uma coluna de nuvens durante o dia, coluna de fogo durante a noite, abriu o mar vermelho, matou seus inimigos, cuidou desse povo, fez esse povo virar nação. Agora para virar as costas para Deus e adorar um bezerro feito por mãos humanas, aqui é muita ingratidão da humanidade fazer isso com o nosso Senhor. Amós está no meio das terras das 10 tribos do norte, reclamando da parte de Deus: eu quero adoração verdadeira, eu quero ser adorado, eu sou Deus único, o coração de vocês é todo meu, diz o Senhor. Quanto mais perfeito eles adorassem, mais Cristo seria revelado. Quanto mais imperfeito eles adorassem, mais turva ficava a imagem do Cristo que morreu por eles.
Nós temos um desafio. E nosso desafio é manter a adoração de forma perfeita. Todo domingo, quando você entrar nesse lugar, o seu coração precisa buscá-lo. Toda quarta-feira que você entrar nesse lugar, o seu coração precisa buscá-lo. Toda segunda-feira de oração, ou terça da palavra, ou qualquer dia que você entrar aqui, ou lá no quarto da tua casa, quando você dobra o seu joelho e vai ler um texto bíblico, ouvir um louvor, ou você vai ali tirar o teu tempo de oração, o seu coração precisa ser dele e buscá-lo. Jesus disse em Mateus, lá no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, quando orares, entre no teu quarto, e o que? Fecha a porta. Por que fechar a porta? Porque nenhum barulho do mundo deve entrar no teu quarto para tirar a sua intimidade com ele. Fechar a porta não interessa o que está acontecendo na cozinha. Ah, mas o feijão está no fogo, não interessa. Deixa a panela explodir. É figura só teórica. Alegoria, tá bom, gente? Apaga a panela lá e volta ao lugar. Então, quando você busca Deus, precisa haver uma concentração no seu coração, para que seja perfeito. Jeremias 29, 13 ou 12. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Mudarei a vossa sorte. Far-vos-ei congregar de todas as nações, e devolverei a terra de onde vos tirei. Quando eu busco a Deus de todo o coração, Ele se revela para mim. Por que está faltando a revelação de Deus? Porque está faltando corações que o busquem. Porque está faltando Deus falar conosco. Porque o nosso coração não procura mais Ele. Então, estamos tão embriagados com coisas desse mundo. Tão embriagados com vídeos de TikTok, com assuntos de política. Estamos tão embriagados com séries de Netflix. Estamos tão embriagados com desejos de viajar. Estamos tão embriagados com ensinos de faculdade. Estamos tão embriagados com seminários, com pós-graduação, com mestrado, doutorado, todo tipo de arado que toma o nosso coração, que ele tem ficado em segundo, terceiro ou em algum plano na tua alma. Um dia, quando cessar a nossa vida nessa terra, isso será cobrado. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vida depois disso, o juízo. Juízo. Não estou falando você parar a sua vida, não. Ah, eu vou parar a minha vida e virar monge, subir lá, igual a turma do Tibete, sobe lá no pico e fica lá. Não. É só colocar Deus no topo do teu coração. O resto faça o que você quiser da sua vida, desde que Ele esteja no topo do teu coração. Segunda reclamação de Amós com o povo: o cuidado com os pobres. As entradas das cidades da época era ali onde se discutiam as questões judiciais. Os fóruns da cidade eram nas entradas da cidade. Os homens inteligentes, os anciãos, os sábios, Jó fazia isso, ficavam reunidos na entrada da cidade. E todas as questões judiciais de julgamento levavam-se para essa turma na entrada da cidade. Então muitas pessoas iam na entrada da cidade para pedir ajuda às pessoas que estavam passando fome. E os passando fome não é esses chupins de hoje que tem força para trabalhar e não trabalham, não é isso. Era pessoas que não tinham condições de trabalhar porque não tinha emprego, ou as condições físicas não davam a elas direito ou ânimo para trabalharem. Eram pessoas que dependiam da misericórdia de outras pessoas. E Deus havia dado uma ordem: não esqueça dos pobres. Era para as pessoas julgarem essas causas. Já que a economia da nação estava em aclive, estava em crescimento, por que não ajudar aqueles que precisavam? E quando eles iam julgar os direitos deles, eles fechavam a porta e os necessitados continuavam necessitados e tinham dificuldade para viver. Pastor, o que se deveria dar para os necessitados? Duas coisas que eram importantes para o necessitado: lugar para morar e comida para viver. Só isso. Era para esses homens da alta corte, poderosos da época, lutarem para que eles pudessem ter um lugar para viver e comida para comer. Era isso. Isso já alegraria o coração de Deus e faria com que a justiça de Deus recaísse beneficamente sobre eles. Quando Deus levanta Amós,
Você vai estudar o livro de Amós na sua casa quando você chegar. E você vai perceber que essas duas coisas que Deus está reclamando: adoração pura e verdadeira, adoração do coração e cuidado com os necessitados. Quando você cuida do necessitado, Deus abre os céus para a sua vida. Tem pessoas que crescem financeiramente porque ajudam pessoas. Tem pessoas que é preocupado com necessitados e elas prosperam financeiramente. Agora me permita aqui exaltar um pouquinho, não que seja a base certa. As maiores entidades do mundo são espíritas. Claro que o espiritismo pratica a ideia de que a salvação é pelas obras e não pela fé. Eles acham que a quantidade de bondade que ele faz para as pessoas é isso que vai trazer salvação, e não é isso. A salvação é de graça, pela fé. Não tem preço nenhum para mim. Mas a bênção do crescimento e da prosperidade, aí sim, é ajudar as pessoas e vai, o máximo que der, aquilo que aparece na tua frente como ferramenta de atuação, você vai e funciona na vida das pessoas. E quando isso acontece, o céu vai se abrindo para você. Quando você adora verdadeiramente e quando você ajuda os necessitados, você está dizendo: eu adoro a Deus perfeitamente, porque o que Ele me deu foi perfeito. E eu ajudo os necessitados, porque um dia eu era um necessitado espiritualmente, e o que Ele fez para mim trouxe prosperidade de salvação na minha vida. Então o necessitado é você, o necessitado sou eu, e o que Ele fez por mim na cruz me tirou da condição de necessitado da misericórdia, porque a misericórdia me alcançou, elevou a minha vida. Então quando eu pratico isso com outra pessoa, eu estou replicando para o outro aquilo que Ele fez por mim. Ajudar necessitado mostra que você é um necessitado e foi ajudado por Ele. Entende? Por que Deus é preocupado com os necessitados? Que nós façamos algo por eles. Porque eu era um necessitado espiritualmente. Quando eu ajudo um necessitado fisicamente, eu revelo que eu era um necessitado espiritualmente. E eu replico para o outro aquilo que foi feito na minha vida. E Deus se agrada. O livro de Salmo vai dizer: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Olha que frase do livro de Salmo: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Distribuiu, deu aos pobres, a justiça dele vem sobre você e permanece por quanto tempo? Para sempre. Deus gosta de gente que ajuda a gente. Gente que ajuda a gente, Deus gosta. Deus se agrada. Gente que ajuda gente. Mas cuidado que no meio dessa gente que precisa de ajuda, tem os sanguessugas e os chupins, que tem por força fazer alguma coisa, mas gostam de escorar. Não é esse grupo de pessoas que eu estou dizendo. Não é os sanguessugas, os morcegão da vida. Não é os folgados. Não é essa turma que eu estou dizendo, não. É aqueles que realmente precisam. Ou mais, aqueles que realmente merecem. Arão Henrique Xavier, um pastor da cidade de Sertãozinho, Deus usa ele muito na área da prosperidade. E ele criou uma frase que diz assim: não ajude quem precisa, ajude quem merece. Porque tem gente que precisa, mas não merece. Precisa, mas é orgulhoso. Precisa, mas é malandro. Precisa, mas é chupim. Precisa, mas é folgado. Precisa, mas só quer ser peso na vida das pessoas. Precisa, mas é entrão. Mas tem gente que precisa, e além de precisar, ela merece. Porque ela sabe o lugar dela, e a humildade está construída em seu coração. Gente assim dá gosto de ajudar. É gostoso se ser participativo na vida dela. E Deus gosta quando isso acontece. Então eu estou pregando isso hoje à noite, já estamos caminhando para o final, porque eu penso que Deus quer essas duas coisas de nós aqui. Quando entrarmos nesse lugar, a nossa adoração precisa ser perfeita, porque o que Ele fez por nós foi perfeito. E quando saímos desse lugar, a nossa atitude tem que ser a melhor para os outros, para mostrar que a atitude dele foi a melhor para a minha vida. A atitude melhor dele para a minha vida deve ser a minha melhor para os outros.
E a minha oferta para ele deve ser a melhor, porque a oferta dele foi o melhor para mim. Jesus é qualquer um que morreu por você? Não. A Bíblia diz que ele é o Filho único, unigênito. Hoje ele não é mais unigênito, hoje ele é primogênito. Ele é o primeiro de muitos. Mas quando ele veio para morrer, ele era o único Filho unigênito, o único filho. Meu irmão, ninguém mexe com um filho nosso. E Jesus pegou o único dele, falou: desce, atua, morre, cumpre o teu papel. E depois que eu te ressuscitar, você vai ter muitos irmãos e eu muitos filhos. E você será o primeiro ou primogênito de muitos irmãos. Então Deus estava reclamando isso usando a boca de Amós. Levantou esse homem das terras do sul, levou nas terras do norte e começou a profetizar: buscai-me e vivei, buscai-me e vivei, buscai-me e vivei. Quando eu retenho a ajuda às pessoas e contamino a minha adoração, a adoração vertical, a atuação horizontal, a adoração vertical, ajudar as pessoas, horizontal, tendo a ideia da cruz, vertical, adoração a Ele, horizontal, ajuda as pessoas, vertical, adoração a Ele, horizontal, ajuda as pessoas. Eu adoro Ele na vertical, para Ele me usar na horizontal. Eu adoro na vertical, para Ele me usar na horizontal, porque Ele fez as duas coisas por mim. Ele é o Deus único. Sem dizer, que eu não falei aqui, não vou revelar agora, Deus levantou o Império Assírio no ano 722 depois de Cristo. E a Síria invadiu as 10 tribos do norte. Destruiu as 10 tribos do norte. Israel sumiu do mapa. Eu li aqui, eu vou reler de novo para você. Deixa eu ver se eu acho o texto que eu quero. Jesus me dá. Achei. Versículo 3. O 5:3. Porque assim diz o Senhor: a cidade a qual saem 1000, conservará 100. Aquelas a qual saem 100, conservará 10. A casa. Sabe o que Deus está dizendo? Se 1000 fugir, eu mato os 1000, ou seja, mato 900 e deixo sobrar 100. Se 100 fugir, eu mato 90 e faço sobrar 10. Deus está dizendo assim: eu vou acabar com a nação de Israel. As 10 tribos do norte vai ser destruída, mas eu vou poupar um pequeno povo. Eu vou poupar o dízimo. De 1000 eu poupo 100. De 100 eu poupo 10. E esses 10 vão aprender a se consertar na minha presença. Até hoje, essas 10 tribos do norte não se levantaram mais. Elas só vão aparecer no livro de Apocalipse, no final, quando Deus usará os 144 mil, um assunto para outra hora, onde 12 mil será de cada tribo, estão espalhados pelo mundo. Porque hoje, as terras de Israel é formado mais por Judá e Benjamim. E as outras 10 tribos do norte nunca mais se levantaram. Mas Deus tem esse 10% guardado, que está crescendo, que está adorando verdadeiramente, que está ajudando pessoas. E eles se destacarão no final e serão usados por Deus. Uma grande lição de conserto. Porque nos dias aqui de Amós, você sabia que Israel matava crianças? Israel adorava, além do Deus verdadeiro, adorava um Deus chamado Moloque, derivação de moleque. E o Deus Moloque, no ritualismo, exigia sacrifícios de criança. Pegavam os bebês recém-nascidos, jogavam vivos no fogo. E o grito das crianças era tão alto que os batedores de atabaque tinham que bater forte os atabaques, para que o barulho dos atabaques minimizasse o grito das crianças que eram jogados dentro das fornalhas.
para que não fosse muito horripilante no coração das pessoas que estavam assistindo aquele ritual. Agora, quando Deus decide matar uma nação, se fica com dó dela? Ele é o Senhor, e Ele faz o que Ele quiser conosco, e o que Ele quer fazer conosco são coisas boas, e o que Ele quer fazer conosco são pensamentos de paz e não de mal. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu não penso mal de vocês, mas quando vocês me deixam, quando vocês me abandonam, quando vocês me largam, não dá para ser bonzinho. Eu preciso trazê-los de volta, e o chicote que eu uso é um chicote doloroso. As pessoas aqui que desviaram e voltaram, foi gostoso quando você desviou? Nem responde para não saber quem é você. Aqueles que tinham uma fé, depois foi passear no mundo, agora voltou na igreja, foi bênção estar lá fora? Você viveu os piores dias da sua vida nas angústias lá fora, tentou voltar a beber, tentou voltar a fumar, tentou voltar a prostituir, foi para as baladas da vida, viajou para onde você quis, torrou seu dinheiro nas porcarias de vida da vida. Foi bom estar lá? Eu sei o que era lá porque eu vivi isso, e muitos de vocês viveram. Pastor, você quer voltar lá? Aqui, ó, está muito bom onde eu estou, e sou grato a Ele por aquilo que Ele fez. Eu aprendi a amá-lo de todo o meu coração, e essa igreja aprendeu a amá-lo de todo o coração, e vamos manter a nossa vida assim, amando Ele de todo o nosso coração, no nome de Jesus Cristo. É isso. Ele destruiu as tribos do norte. Por quê? Porque não houve arrependimento. Mas nós vamos nos arrepender, e vamos aprender a entregar a Ele adoração verdadeira. E quando isso acontecer, o nosso coração será realinhado com Ele. E quando o nosso coração for realinhado com Ele, Ele nos encherá de amor, para que possamos emanar esse amor na horizontal, para aqueles que estão à nossa volta. A falta de amor no horizontal pode ser um diagnóstico de falta de adoração na vertical. Adorou na vertical, amou na horizontal. Adorou na vertical, amou na horizontal. Porque a adoração na vertical é a mesma coisa que amar a Deus sobre todas as coisas. E aí você pratica o amor na horizontal, que é o próximo como a ti mesmo. É isso que eu queria ministrar com vocês hoje à noite.